Lucas, agora olhando para além da performance, né, um tema que vem ganhando cada vez mais força no mercado é o da gestão pró-cotista, né, ou seja, os investidores eles estão cada vez mais atentos a um elevado nível de transparência, a uma comunicação muito alinhada, né, com a base de investidores e ao alinhamento de interesse, né, entre cotistas e gestão. Né? Eu acredito assim que vocês foram, se não os pioneiros, praticamente pioneiros ali em alguns desdobramentos relacionados a esse alinhamento de interesse, que é justamente a realização, né, de emissões de novas cotas em que a gestora bancou, né, os custos de distribuição. Né? O que na minha concepção como analista é muito bem-vindo, né, dado que o fundo crescendo é positivo para o cotista, mas ao mesmo tempo também é benéfico para a gestora, enfim, ganha musculatura, contribui ali nos recebimentos de taxa de gestão. Mas eu queria que você explorasse um pouco do racional de vocês, né, por trás dessa decisão, né, até para quem nos assiste, mas ainda não conhece, né, esse perfil que vocês têm adotado até então. Perfeito. A gestão pró-cotista, assim, para iniciar a resposta, na nossa visão, é mais um conjunto de ações, de atitudes, que são tomadas ao longo de toda a trajetória, então ela demora um tempo para ser percebida, vamos dizer assim, né, porque ela precisa ser provada através de ações e atitudes, e ela é cultural de fato, ou seja, ela permeia todos que trabalham na gestora. Então não há espaço para atitudes que não sejam norteadas justamente para o cotista. Uhum. E aí, a gente acredita isso como um pilar, né, mas de nada adianta isso sem o resultado. Assim, de nada adiantaria nenhuma ação dessa sem o resultado final, que é o retorno para o investidor. Todo mundo está investindo, busca retorno, busca o seu resultado ali no final do dia financeiro, né. Então, e a gente acredita que essas atitudes geram o valor, de fato, o valor dinheiro, o valor resultado para o cotista. Então, nessa perspectiva, inclusive a primeira emissão que foi feita ali, na verdade, foi a segunda emissão do fundo, né, pós-follow-on, que foi feito dessa maneira. A gente entendeu que a conta, primeiro, fazia sentido, do ponto de vista empresarial, pensando como gestora, poxa, ok, eu estou fazendo aqui um movimento de investimento para crescer, para que no futuro, no longo prazo, então é um alinhamento de longo prazo dos sócios da gestora com o crescimento do fundo e com os cotistas. Nós, aqui citando eu e o Jareta, somos sócios relevantes da gestora, então um alinhamento de longo prazo, então para nós fazia total sentido também. Então foi uma atitude tomada num momento de mercado muito difícil, né? Às vezes a gente acho que o mercado está ruim agora, mas acho que ele está ruim há muito tempo. Isso foi em 2022, né? Em 2022 já não tinha mais aquele spread elevado da cota patrimonial para a cota de mercado, era tudo muito ajustadinho, muito coisa, e a gente falou, poxa, vamos favorecer a base de cotistas que nos trouxe até aqui, até esse exato momento. Então, essa base vai ter o seu direito de preferência, vai ter o seu direito de sobras e montante adicional. Num momento muito difícil de mercado e que a gente entendeu que essa prática poderia perpetuar, né? Isso foi no momento posterior, que a gente entendeu que, poxa, essa prática ela faz sentido, ela pode perpetuar. É claro que o crescimento ele é mais lento, né? É um crescimento mais lento, mas de certa forma saudável para o próprio veículo, né? Assim, um crescimento em que possibilitou que essa performance, só para arrematar, eu acho que esse é um fator também preponderante, né? Um dos diversos fatores para a performance do fundo. Em diversos momentos ao longo de 22, 23 e 24,
o fundo teve dinheiro novo. Mesmo que aumentando 20%, 15%, ele teve dinheiro novo para capturar aquele momento específico de mercado com todos os aprendizados dos momentos anteriores. Então, isso ajuda muito na performance do fundo, porque é muito difícil, né, um fundo gigante que entrou no momento de 21, 22, né, com taxas ali, IPCA mais 5, 5,5, 6, e de repente viu o mercado virar para IPCA mais 7, 7,5, 8, o tesouro, né? Então, a gente entende isso tudo, e aí é uma questão objetiva mesmo, né? Assim, isso favoreceu a performance do fundo, essa entrada de recursos novos, tanto das emissões, quanto também das amortizações das operações, que era dinheiro novo que ia entrando e reciclando esse portfólio, possibilitando que, um dado, o fundo nasce em um momento de tesouro IPCA mais 3,5, hoje tesouro está em IPCA mais 7,50, assim, mais ou menos, e não houve, ao longo desse período, o fundo foi acompanhando essas taxas médias, sempre mantendo o spread em relação ao tesouro. E isso é difícil, isso é parte de gestão ativa, ok, e também parte desse crescimento saudável. Uhum. Acho que o que ilustra bem é até a taxa média de aquisição do portfólio IPCA+ de vocês, que é em torno de IPCA mais 8,5, Perfeito. é um patamar bem elevado, principalmente quando a gente compara com outros fundos que cresceram muito em janelas cuja taxa, né, do Tesouro Nacional era muito mais baixa, né, e teve esse efeito negativo na marcação a mercado, né, para os patamares atuais, né, então é muito bom. Professor Baroni. Lucas, só para a gente arrematar esse tema, eu queria que você elencasse alguns pontos que caracterizam uma gestora que está mais alinhada ao cotista. E aí você pode usar critérios objetivos, subjetivos, eu vou até te ajudar alguns deles aqui, né? Alguns dizem que a taxa de performance é desalinhada com o cotista, né? Outros dizem que a taxa de performance é o maior sinal de alinhamento com o cotista, que mostra que realmente você vai buscar um resultado, um alfa, né? E isso, de certa forma, traz um apetite para o investidor, para o gestor trazer mais resultado. Mais uma vez te coloco nessa situação do jogo de equilibrar pratos. Como é que você combina todas essas coisas, né? Alguns dizem que você ter exposição oportunisticamente em alguns ativos mostra alinhamento. Outros dizem que isso, de certa forma, está inviabilizando a tese principal do fundo. Como é que se resolve uma situação como essa? E só para concluir, eu acho que o tema mais sensível é realmente a tal das taxas de distribuição, que em alguns casos são honradas pela gestão, em outros casos é dividida com o cotista entrante, nos piores casos, aí sim, pagando exclusivamente trazendo custo para o fundo, mas outros dizem que esta taxa de distribuição, de crescimento, se paga por fora, respeitando o valor patrimonial, traz mais recursos para o fundo e, como você mesmo pontuou, vai permitir com que a gestão consiga participar mais dos novos negócios que vão surgindo, dentro de novos parâmetros. Meu caro Lucas, como é que você, o meu grande amigo Giareta lá, equilibra esse tanto de prato aí na gestora? Professor... Fica imaginando vocês correndo de lá para cá com aquelas segurando o prato para lá e para cá. Você trouxe aí diversos pontos polêmicos e naturalmente discutidos, né? Sobre a gestão pró-cotista, e algo que o que facilita a nossa vida, né, ali, minha, do Rafa, da equipe toda ali, do Igor, do Pedro Canton, do Brandão, do Gustavo, a equipe que está ali unida, né, é ter o pensamento se gera valor ou não para o cotista. E aí, se gera valor ou não para mim na física, porque eu sou investidor do fundo. Ou seja, se eu comprasse esse CRI na física, quer dizer que eu posso comprar no fundo também, partindo da premissa que é um bom investimento, né? E aí, sobre essas práticas de mercado,
professor, eu acho que é muito difícil colocar questões objetivas e cravar que uma coisa é pró-cotista ou não é pró-cotista. Todas essas situações, inclusive de emissão abaixo do valor patrimonial, têm as suas exceções. Têm que ser estudadas caso a caso, com certeza. E aí, pelas características do AFHI, fazendo, né, esse preâmbulo, a gente colocou nas primeiras páginas do relatório um pouco do que são os nossos norteadores. Ou seja, não fazemos emissão abaixo do VP no AFHI, porque entendemos que não faz sentido. O VP de um fundo de crédito como o AFHI, ele é muito bem precificado e é muito difícil você fazer sentido para o cotista uma emissão abaixo do VP no AFHI. Sobre a questão de taxa de performance, né, que você mencionou na pergunta, o AFHI também não tem taxa de performance. Ele nasceu com taxa de performance, é importante salientar isso. Ele nasceu com taxa de performance e assim, não temos problema nenhum de reconhecer e mudar de rota quando a gente entende que a gente estava se alinhando às melhores práticas de mercado com relação a este tipo de fundo, a esta natureza de fundo, né? Não é uma regra para a classe, para o mercado de fundos imobiliários, né? Então, para esse tipo de fundo, quais são os fundos referência ou, né, as melhores práticas que o AFHI se enquadraria ali? Seria retirar a performance. Então, retiramos a performance, entendemos que fazia mais sentido retirar. O AFHF nasceu com taxa de performance, entendemos que o hedge fund é um fundo muito mais dinâmico, é um fundo muito mais oportunístico e que a taxa de performance faz jus a esse tipo de veículo e, claro, né, o investidor compra totalmente ciente, né, de que existe esse fundo, o fundo nasceu dessa forma, existe a taxa de performance. Eu acho que os demais pontos levantados, eles são caso a caso, e é um exercício difícil, mas concordo que é caso a caso. A pergunta, isso gera valor para o cotista? Sobre, por exemplo, né, o professor mencionou taxa de distribuição. A taxa de distribuição pagando, o entrante pagando, ou a gestora pagando, isso não afeta em nada o cotista atual do fundo, muito pelo contrário, ele pode se beneficiar de um aumento de liquidez, um aumento da base de cotistas, inclusive um dinheiro novo, num momento de mercado em que vai favorecer as taxas médias do fundo e favorecer, inclusive, o cotista anterior que não participou da emissão. Eu não tenho não acredito em nada escrito na pedra, eu acredito em norteadores, princípios, valores que vão guiar a gestão. E são os princípios que a gente tem e que a gente norteia todas as nossas decisões. E aí, caso a caso, a gente vai avaliando isso vai gerar valor ou não vai gerar valor. Se não for gerar valor, ou pior, se for destruir valor, não vai ser feito. É dessa forma. Mas eu não acho que tem, assim, a bala de prata falar isso pode, isso não pode, isso não pode. Eu acho que não tem esse tipo de coisa. Uhum. Marcos, você me permite quebrar o protocolo e só fazer um comentário adicional? Isso que o Lucas colocou é muito importante. E às vezes, Lucas, o que a gente percebe estando do lado de cá é que alguns investidores, eles constroem um pensamento de que às vezes o gestor está fazendo algo propositalmente para destruir valor, né? E é importante até você dar opinião como profissional de que, assim, o gestor talvez ele pode não ter tido a diligência necessária, ele pode talvez não ter construído todas as premissas adequadamente da tese, ele pode talvez não ter sido um bom profissional dentro de um determinado momento, de um recorte temporal ou dentro de um conjunto específico de operações. Mas também criar de que todos os gestores que fazem A, B ou C necessariamente estão incorrendo a desalinhamentos, eu acho também um pouco prematuro. Então é só para trazer um pouco de luz a esse tema, de que na minha visão, ele às vezes é debatido, discutido no mercado como 880, ou seja, a gestora que faz isso tem que estar fora do mercado, a gestora que faz aquilo tem que estar dentro do mercado. E não é uma verdade absoluta. Por exemplo, um fundo que não paga a taxa de performance, mas que o custo relativo entre despesa e receita, às vezes é maior do que um fundo que cobra a taxa de performance, né, pontualmente, que aquela taxa ela transita quando o resultado ou seja, a receita acaba sendo maior, refletindo no resultado. Então, de novo, né, Lucas, e eu queria muito ouvir a sua opinião profissional do seu lado aí, de que essa mania nossa, às vezes, né, como ser humano em geral,
de queremos colocar uma etiquetinha, tudo, a gente vai lá, a gente é especialista em ir lá em colocar uma etiquetinha já, né? E isso pode levar a decisões precipitadas, a conclusões, às vezes, muito passionais, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Professor, eu acho que tudo que foge da lógica, eu tenho um pé atrás, assim. Não é razoável pensar que um profissional sai de casa querendo destruir valor do seu próprio negócio ou dos seus clientes. Eu acredito que erros podem acontecer, né? Todos estão sujeitos a falhas, erros de avaliação, erros processuais, erros na venda de um ativo, na compra de um ativo, enfim, erros podem surgir porque gestora é feita de pessoas e todo mundo ali está sujeito a erros, mas eu realmente parto da premissa que o trabalho ele é para a geração de valor, né? Então, e também rotular certas atitudes como certas ou erradas, eu acho que depende da situação em que aquela atitude foi tomada, né? Eu acredito sim que existem casos de destruição de valor, e aí a gente tem que falar do caso em si. Aquela situação com aquela pessoa específica, aquele fundo específico, etc. e tal, que não cabe a nós falar sobre isso nesse momento, mas falar de forma generalista que aquela ação ela é 100% destrutiva, eu acho que nem dá para afirmar isso, de forma lógica mesmo, que eu estou querendo dizer. Nem dá para fazer uma afirmação de que aquilo é destrutivo. Eu acho que, e é um ponto que é muito difícil de ser superado objetivamente. É uma construção de longo prazo de confiança do cotista para com a gestão, que ele confiou o seu patrimônio, ou para com um analista independente, ou para qualquer que seja o player de mercado atuando ali. Porque aquela atitude, você já tem outro olhar se você confia na pessoa. Você fala assim, poxa, por que ele tomou aquela atitude daquela forma? Peraí, deixa eu pensar um pouco mais. E aí, inclusive, pedir explicações, né? Inclusive, professor, a gente é super aberto acredito como a grande maioria das gestoras, receber e-mail, pedir explicação, né? Às vezes inferências são feitas de alguns movimentos, né? Que na verdade não são nada daquelas inferências que foram feitas, né? Então, a gente recebe qualquer pergunta e explica do porquê aquele movimento aconteceu. Mas assim, só arrematando, eu acho extremamente difícil objetivar essa questão, para não dizer impossível. Acho que é caso a caso e eu acredito sim, que é uma relação subjetiva de confiança, a relação cotista com o gestor / gestora, né? Eu costumo comentar, né, que a realidade ela é mais complexa, né, do que modelinhos binários, que é isso ou aquilo, né? Normalmente depende cabe muito mais, né, do que não, é para esse lado ou para aquele lado, né? Então, concordo muito com esse ponto que você citou, que é muito importante a gente não generalizar, né, entender, contextualizar e aí sim tirar suas conclusões se isso foi bom ou ruim, enfim, e aprender com tudo isso. Perfeito.